o desafio maior é nosso. Porque a gente tem material, a gente tem academia de líderes, a gente tem... O trabalho maior é esse. Como é que eu mantenho essas pessoas engajadas, motivadas e entregando do jeito que a gente quer para o resultado bom do negócio? Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela CTS, Cognitive Talent Solutions. Oi, turma, sejam bem-vindos. Mais um episódio do nosso webcast Você Está Contratado. Eu hoje estou aqui com o Felipe e com o Ângelo, que são do RH da... Eu quero pegar a sequência correta aqui. Sorocaba Refrescos Coca-Cola. Vocês estão vendo que a gente está com várias garrafinhas de Coca-Cola aqui na mesa, né? Em homenagem Muito obrigado ao pelo convidado. prestígio. Bacana, né? E vocês devem ter percebido que do meu lado não está o Gederson hoje. Eita! Estou aqui com o Miguel Nizenbaum, da Mapa de Talentos e da CTS. Seja bem-vindo. Obrigado. Olha a responsabilidade. A responsa é grande, né? Responsa é grande. Tá, Gedson tá bem representado. Tá bem representado. Então, sim, senhor. Gedson permitiu. Ele tá ali atrás assistindo, tá tendo certeza de que a coisa vai sair bem. Então vamos lá. Ele que segure a onda dele lá, que a gente vai dar conta aqui. Isso aí, então. Ângelo e Felipe estão aqui. Miguel, para a gente falar sobre um projeto real de ONA. De ONA, de análise de redes, né? Análise de redes. E até perguntar, né, por que a loucura de fazer um projeto combinando duas coisas, né? Vamos mapear talentos, entender o que é o mais tradicional, né? Mas vamos fazer de uma forma diferente, né? Vamos olhar como é que as pessoas estão colaborando, né? Qual que foi o insight de vocês para trabalhar? Não vou entrar na definição, que a gente ao longo da conversa vamos falar o que é ONA e tal. Mas... Boa, perfeito, legal. Mas... Então vocês um dia foram expostos ao conceito, assim, né? Vocês viram o Miguel falando do assunto, e aí, como é que foi o gatilho? Vou aqui. Bom, primeiro eu acho que a grande oportunidade se deu num dos nossos encontros de RH. Acho que está aí a relevância, né, de estar sempre atento e criando conexões, colaboração. E o Miguel apresentou um pouco dessa solução do ONA. Agora, por que correlacionar? E acho que a nossa discussão principal foi disruptiva e acho que o bacana disso foi que o Miguel comprou a ideia. Nós queríamos identificar quais eram os nossos talentos dentro da organização, mas não só a capacidade natural de entrega, o que tem de potencial, mas o nosso capital social. Uma fotografia de como as conexões funcionavam dentro da Sorocaba Refrescos. Esse é um desafio que nós já temos há alguns anos, né, Ângelo? Ele tá sério para contar do projeto o lá. Felipe, tá sério? Porque a gente quando começou a discutir, eu vou seguir a sua pergunta assim, você pensou nessa loucura e a gente depois ficou perguntando por que a gente entrou nessa loucura também, porque a ideia é assim, tá, a partir do momento que você descobre com ferramenta quem são os seus talentos, o que nós vamos fazer com isso? Que é a tarefa mais difícil que tem depois, né? A história que o Felipe contou é assim, nós estávamos já há muito tempo sendo cobrados por ter uma política de talentos dentro da organização. Tá. E que risco a gente corria, que é o que basicamente todas as empresas correm quando não tem ferramenta. Eu gosto de você, você responde a que eu quero, você é um talento para mim. O que é? Define a política de talentos, o que era isso? O que era essa necessidade? Ter claro quem são as pessoas que a gente identifica que entrega com muito mais tranquilidade, com muito mais propriedade, sem retrabalho, e que eu posso fazer de desafios para essas pessoas. Tá. Esse era o primeiro... Tá. A premissa básica. Que tem tudo a ver com crescimento, com carreira, sucessão, manter essas pessoas dentro da organização. Com mobilidade, né, também, né? Dá um bom exemplo para os demais. Não, e manter o sucesso do negócio, né? A gente precisava saber quem eram os líderes do futuro. Né? Olha só, deixa eu fazer uma ligação aqui em duas coisas que vocês falaram. Usar a ONA para quê? ONA disruptivo, novo, não sei o quê, cara, gostei, quero fazer isso. Aí você falou, para que fazer isso? Né? Por que fazer isso? Para garantir o negócio futuro. Então, sempre tem, para minha visão como RH, tem que ter sempre uma visão de como é que a gente beneficia o negócio nas nossas iniciativas de recursos humanos. E aí vocês juntaram isso aqui de uma maneira muito bacana. Cara, isso é super importante, né? Porque a ferramenta pode te dar um monte de informação, mas se você não direcionar energia em alguma coisa que gera valor, né? Então a gente brinca, mapear a rede é legal para você entender onde estão os silos,
onde estão os gargalos, quem são os influenciadores internos, são coisas que a gente descobriu lá, né? E que estão fora do radar do que o Ângelo acabou de falar. Às vezes a definição tem um grau de subjetividade muito grande do líder, né? E aqui a gente está escutando a sabedoria da rede e como é que são as interações informais, né, das pessoas. E naquele mapa a gente conseguiu descobrir coisas interessantes, né? E quando você junta isso com a parte de capital humano, que é o que você faz tradicional, né? Sim. Cara, eu vou medir potencial, vou medir talento, vou medir os indicadores de entrega, né? Então, legal também é que nesse diálogo, além tipo, de trazer mais uma ferramenta, foi que dados que a gente tem dentro da organização já, que a gente pode correlacionar e, cara, o diálogo entre a gente foi super importante para falar, isso aqui vamos revisar, vamos explorar, né? Então esse caráter de curiosidade, de explorar e de não ter um juízo de valor em cima do dado que veio, foi super legal para a gente calibrar as coisas. E sabe uma coisa que a gente entendeu que foi interessante? Toda vez que você quer mapear ou definir perfil de algum profissional, eu sou psicólogo de formação, então a gente tende a usar testes psicológicos como uma ferramenta que diz assim, poxa, esse cara tem traços XYZ. O projeto não tem isso. O projeto você tem lá, é uma ferramenta que diz assim, responda quem são as pessoas que estão, de uma certa forma, interligadas no teu trabalho. Não requer um diagnóstico psicológico, requer aquilo como eu transito dentro da organização. Essa foi uma das surpresas que a gente teve lá. As questões eram mais simples ainda, né? Sim. Era assim, em quem você confia? Quando você precisa tirar dúvida, quem você busca? Né? E tinham outras 3 questões que... Era de inspiração, né? Quem te inspira. Quem te inspira, quem compartilha informação, e a outra é quem te apoia no trabalho, aquela questão de se você tem um amigo no trabalho, que o Marcelo sabe bem, ele tem uma história muito legal, inclusive, de experiência anterior, que ter um amigo no trabalho pode ter a decisão até do cara decidir sair da empresa ou não, né? Aquela história do... muito forte. Do Mac. E a gente trabalha, é um valor da nossa organização, a relação de confiança, a confiança em si. Então, nós realmente gostaríamos de identificar e ter essa fotografia como que estão as relações de confiança. Então, a gente teve a oportunidade de ver de fora, sem nenhum sentimento, sem qualquer viés. Acho que esse foi o principal ponto para nós, essa rede de conexão. E a gente discute muito sobre esse processo futuro. A gente identifica que os processos são muito similares em todas as organizações, né? Então, aqui na Sorocaba Refrescos Coca-Cola, comparado com os nossos concorrentes, temos processos similares, né? E são pessoas que fazem o negócio girar. Então, a gente falava que colaboração, de fato, é a principal tecnologia que existe. Então, conseguir visualizar como que estava essa rede de coesão, se tinha silos ou não, enfim, como que estava a colaboração. Acho que esse foi para mim, o ponto principal de sucesso desse trabalho realizado. Pô, legal. E em relação a descobertas, né? Porque a gente vai, faz, volta para casa e vocês vão tocar o dia a dia, né? Você é o consultor, né? Você entregou. O que você entregou é um mapa. É um desenho. É um desenho do mapa de rede cruzando com alguns dados que eles nos passaram, tipo tempo de casa, a parte de performance, a que área a pessoa pertencia, para a gente fazer as correlações, né? Ou seja, não só entender como é que a rede está construída, mas entender gênero também, né? Saber se tinha aspectos de inclusão. E aí eu vou deixar eles contarem as descobertas e as coisas que eu não sei, né? Porque a gente falou, tem coisas que eu não ouvi ainda. Eu acho que dá para ser até mais didático, né? O trabalho foi dividido em 2 etapas. Numa primeira etapa foi um assessment, né? Onde a pessoa respondia questões para a identificação do seu potencial natural, né? Do seu talento natural. O que para nós também foi relevante porque a gente tinha uma tendência, por algumas ferramentas de avaliação de desempenho, tentar olhar a escassez, o que falta. E nesse trabalho não era esse o objetivo. A gente queria entender também as fortalezas, né? Que pudessem posteriormente ser usadas dentro do próprio negócio. Então, 100% do quadro administrativo da companhia participou nesse primeiro momento e foi realizado esse assessment que foi considerado como a parte... É o capital humano. É a parte de capital humano. É potencial. É bonito que eu queria usar aqui. Não, tá bom. Capital humano. Potencial, tipo... Sim.
E desse grupo foi que nós identificamos os principais destaques, ou enfim, separamos uma parcela desse grupo e aí aprofundamos no ONA. Ou foi o contrário? Foi o contrário. Foi o contrário, Foi o perfeito. contrário. A gente mapeou a rede primeiro, Isso. aí a partir da isso rede aí. a gente escolheu as pessoas que iam fazer o acesso. Mas tudo bem, o importante é a combinação das duas coisas. Vamos dizer que a ordem dos exato. fatores não altera o... Não altera o produto, mas a nossa visão alterou bastante. Então, de fato, primeiro foi a ONA para entender as conexões com base nas 5 questões. Uhum. E depois desses, os principais destaques são quem são as pessoas centrais na nossa rede? Quem são as referências, as né? referências. Quem são os influenciadores dentro da Isso, organização. influenciadores. Aham. E só contribuindo, por que a gente foi atrás disso? Porque a gente está no movimento cultural da empresa de sair de um processo analógico por uma cultura digital. Certo. E aí, quando a gente encontrou o Miguel falando de redes para a gente mapear talentos, peraí, acho que alguma coisa está fazendo liga aqui. Vamos entender o projeto dele, vamos entender o que tem e vamos entender se isso atende uma necessidade que a gente tem. E aí, as 2 etapas do processo, elas consolidaram para a gente uma referência que nós já tínhamos com viés. Aham. Interessante até dizer isso, assim, que a gente tinha, nós temos na cabeça, Um né, feeling a gente tem. pelo dia a dia de convívio, você fala, já sei quem é, quem não Claro. é, quem entrega, quem não entrega, e o mapa consolidou para nós, né? Claro que Você passou a ter certeza, tem né? as partes, Exatamente. claro que tem aquelas coisas que você olha e fala assim, opa, peraí, fulano tá aqui, Aham, né? aham. Mas a gente quando vai... Surpresas boas. Quando a gente vai aprofundar no material, você fala, faz muito sentido essa pessoa estar aqui, e no dia a dia a gente não percebe essa movimentação da Então, pessoa. aí, aqui. aí tem uma coisa legal. Exatamente. Tem pessoas que você não enxerga. Você não enxerga. A gente não enxerga todo mundo. Sim. É fato, né? Sim. Não tem nem como escala, você mas vai a sempre- rede enxerga, né? A rede chegou, e você vai, e quando você não enxerga, você vai sempre nos mesmos. Então, às vezes, você Exato. sobrecarrega alguém porque você não está enxergando que tem um do lado ali E, que é capaz de e fazer, isso é um né? lance legal até do aspecto de bem-estar, porque o pessoal fala, ó, é legal você mapear a rede porque você vai descobrir que tem gente que está central porque está sobrecarregada, né? Como é que a gente aproveita a gente que eventualmente está intermediária? Até estava fazendo uma imagem vindo para cá, cara, o pessoal dá muita valorização ao central, né? E talvez realmente o coração ele é mais importante que o rim, mas se o rim começar a falhar, você tem que então, não funciona. talvez a pessoa que está mais afastada na rede ou que está intermediária é tão importante quanto, ainda mais hoje que as estruturas são fluídas, né? Mais horizontal, mesmo que vocês tenham uma estrutura de origem mais industrial, ou seja, tem um grau de hierarquia, tem muito projeto horizontal rolando na organização. Eu acho que esse foi um dos maiores insights que nós tivemos com todo o trabalho, né? A partir do momento que nós identificamos quem eram as figuras centrais. E no nosso caso, boa parte dos nossos líderes foram reconhecidos e identificados. O que pode ser muito bom, porque são pessoas que de fato devem influenciar Uhum. e ajudam na construção do trabalho, mas nos deu uma reflexão de o quanto ele está sobrecarregado, o quanto eu preciso diluir parte da demanda que ele recebe para quem está ali no intermediário, para a base, e sim, qual a necessidade que nós temos de fato de ter sucessores para nossa É legal empresa. demais ouvir a experiência de vocês, porque o que você trouxe agora é algo que eu não tinha em mente, assim, né? Como benefício do projeto, né? O que eu sempre pensei foi, vamos encontrar lideranças que não estão tão óbvias assim pra gente, né? Eu sempre pensei por esse lado, né? Vocês estão trazendo uma outra discussão aqui. Muito bacana. Mas isso, né? cara, foi uma descoberta olhar o mapa deles também, né? E isso aconteceu, né? Porque não foram só líderes. E isso, a que gente foram- mapeou administrativos e líderes. Então, a surpresa, nossa, surpresa no sentido de encontrar os líderes ali que a gente já identifica, né? Ou já exige, vamos botar umas aspas, já exige deles uma entrega ok do trabalho, a gente consolidou, falou, opa, peraí, realmente os líderes estão aqui. Outra coisa interessante que a gente também olhou no resultado, claro que toda empresa está agora também com o movimento de diversidade e inclusão. As mulheres que trabalham com a gente estão tão centrais na rede quanto os homens. Então, Sim. Pô, a que gente bom. não percebeu nenhum tipo de dizer, pô, as mulheres estão no periférico. Não, elas estão ali junto. A gente até brincou, falou assim, agora para nós, assim, caiu na rede, não é peixe, é talento. Legal, legal. Ó, pode ser um bom título, né, do episódio esse. Cara, o que é interessante é que no caso de vocês, por serem de origem industrial, é normal que a população masculina seja maior, mas a gente Seja não encontrou majoritária. diferença, a gente não encontrou silos também, não tinha Isso área, é uma coisa que você não falou. tinha área isolada, né? A rede era bem coesa, né?
E outra coisa que é interessante, como eles incluíram uma pergunta de confiança, e a gente mapeou gente de logística e de vendas, né? Sim. Que são caras que ficam naturalmente na rede, eles vão estar mais remotos, ou seja, eles vão estar mais afastados. É da natureza do trabalho. Da natureza do trabalho. Mais Só que isolada dentro do... Só que quando você saca que a pessoa tem um nível de confiança, de consistência de entrega, é legal você arrumar um outro ponto de contato com a organização, além do gestor direto, né? Que é uma das decisões que vocês podem tomar, né, ali a partir da rede, que é super legal, né? Ficou fácil para a gente, né? Porque a gente tem responsabilidades no papel de desenvolvimento de pessoas, né? Nós dois cuidamos disso lá. Quando você vê as pessoas já encaminhadas de uma forma, né, linear, como a gente gosta, facilita muito o que a gente tem que fazer. Né? E o trabalho só veio coroar isso. Não, então... você tem dado agora, não é mais achismo, Exatamente. não é intuição, não é baseado na experiência de uma pessoa, você tem dado ali concreto para trabalhar. E aí, Marcela, é legal você falar isso, porque quando a gente vai discutir com a liderança maior, assim, ó, fulano de tal está aqui na lista de talentos, e o cara já sustentava que sim, ele fica feliz. Claro, sabia, empoderado, acertei, né? Tá vendo? Eu falava, você não acreditava, enfim. Mas quando a gente também traz alguém que a gente não olhou e o cara fala, puxa vida, que legal que essa notícia apareceu, porque eu também não tinha dado o zoom do jeito que você está me dando aqui. Então, que legal que a gente tem esse recurso aqui. Teve né? algum obstáculo para entrar com o projeto? Alguma reação assim adversa? Não, interessante que assim, bom, eu e Felipe, a gente tem um projeto lá chamado Academia de Líderes e Academia Administrativa que facilita muito isso para a gente. Qualquer projeto novo nosso, a gente já tem eles como aliados. Né? A gente não fez barulho para divulgar o trabalho de redes, porque a gente não sabia onde ia dar, então a gente falou, bom, peraí, se eu fizer um projeto que não me dê uma resposta ok, ela fica nos meus bastidores e eu não vou fazer grandes E faz sentido, E né? até gostaríamos que fosse espontâneo o envolvimento. Exatamente. As pessoas foram convidadas, elas não foram obrigadas. Né? Então nós tivemos uma aderência de 90% praticamente. De participação. Nas duas etapas do projeto. Como é que é isso na tua experiência, Miguel? É uma média, né? Uma média boa, né? Uma média boa, né? É 80%. O legal da parte do ONU é como você tem que indicar uma pessoa, mesmo que supondo que o Ângelo não responda a enquete, porque ele não está... Ele está incluído. Ele, por qualquer motivo, ou porque ele não teve tempo, ou porque ele não quer se expor, mas se ele é alguém relevante na rede, ele vai aparecer porque o Felipe vai indicar o Ângelo, eu vou indicar o Ângelo, você vai indicar o Ângelo, então a coisa acontece de maneira indireta, né? E tem um reverso também, né? Pessoas que ele deixou de indicar porque ele não está participando serão indicadas por outros, porque se realmente são fortes na rede. Sim, por isso que o legal, para ter menos viés, o projeto foram 193 pessoas, 193 pessoas. A partir dessa escala é o ideal. Um pouco escala, supondo que a gente for fazer um ONU entre nós quatro aqui. Cara, ia ter um monte de viés, ia ser distorcido e talvez se a gente pegasse um papel e um lápis e fizesse as conexões, já ia resolver, não precisaria fazer, né? E na primeira etapa, né, do assessment, na segunda etapa do assessment, todo mundo recebe um relatório, né? Legal. Falando um pouco sobre as suas características, né, os seus talentos naturais. A gente deixou aberto, né? Então isso também já é alguma resposta, né, para autodesenvolvimento. Sim. Que é algo que a gente reforça muito dentro da companhia. Soma isso, porque depois a gente, para nós, né, a gente teve uma devolutiva depois com o Miguel. Então, você faz a assessment e depois você recebe lá o seu relatório e eles convidam a gente assim, vem cá, vamos te contar quais são as competências que você já tem, que apareceram naturalmente, e quais são aquelas que não apareceram, mas significa que você não tem. Significa que neste jogo, vamos chamar aqui, que você está vivendo, isso apareceu menos. Mas como que você cuida disso? Material, munição para a gente para trabalhar depois. Sim. Né? Porque você vai trabalhando em desenvolvimento, você vai vendo... A gente acho que teve uma competência, né? Vamos chamar assim, que era de projetos, se eu não me engano. Estruturação. Né? Que é para planejar, estruturar. A grande maioria deu uma nota, da média, acho que foi uma nota menor. Não significa que a gente não tem, significa que eu tive outras competências que foram mais relevantes para responder do que aquela hora. Mas a gente já intensificou o material para isso. Opa, vamos deixar isso no radar, porque a gente não pode perder essa competência de vista. O legal é que a gente está olhando tanto o ONA como a parte de talentos com um critério de vamos entender o cenário sem fazer juízo de valor em cima da pessoa, porque às vezes o terreno
e a circunstância não permite que a pessoa desenvolva ou manifeste aquilo, né? Então eu estou falando, eu não estou te comparando nada com nada, né? Vamos juntar e falar, cara, se falta estruturação, o que a gente precisa fazer como empresa, organização, para pelo menos rever o processo ou automatizar algumas coisas, porque talvez não é nem competência nossa que precisa ter, para todo mundo não precisa ter, então a gente tem esse critério de pelo menos ter os dados ali para olhar de um olhar de desenvolvimento, né? Não é um olhar de classificação, né? A gente não tentou colocar ninguém numa caixinha. Sim, eu acho que isso é um grande diferencial, tanto na rede como no outro processo. Essa foi premissa, né? Nós não queríamos rotular, nem como talento e nem como não talento, né? Nós queríamos, de fato, enxergar uma fotografia do cenário atual da empresa, entender como nós podíamos potencializar as conexões a favor dos resultados da empresa. E, Marcelo, para não deixar você sem resposta objetiva, o desafio maior é nosso. Porque a gente tem material, a gente tem academia de líderes, a gente tem... O trabalho maior é esse. Como é que eu mantenho essas pessoas engajadas, motivadas e entregando do jeito que a gente quer para o resultado bom do negócio? Então, o trabalho é nosso, não braçal, mas no sentido de como é que eu fico antenado com o mercado, como é que eu vou buscar parcerias e consultorias para nos apoiar nesse projeto. Então, esse é o desafio que é da nossa cadeira. Perfeito. Né? É interessante, a minha resposta é assim, não é que eu tive problema dentro. Eu tenho problema agora para como fazer com que aquilo continue bem. No nosso olhar ficou bom, né? Então a organização agora vai prover recursos para as pessoas avançarem na direção ali que vocês perceberam. E tem outra coisa, como a gente teve patrocínio também da alta gestão, então aí eu consigo fazer Ficou mais movimentos. Fácil conseguir os recursos também. Exatamente. Desbloqueie todo o potencial de suas equipes com a análise de redes organizacionais com IA generativa, revelando padrões e conexões desconhecidas. A IA generativa fornece insights acionáveis em tempo real, oferecendo recomendações para a montagem eficaz de equipes, identificando influenciadores, silos e gargalos para simplificar suas operações e melhorar a colaboração. Mergulhe na inovação com Cognitive Talent Solutions. E as pessoas, elas receberam que tipo de devolutiva? Que informação elas receberam? Bom, nós tivemos 2 momentos, né? Teve um momento da devolutiva via relatório, mas nós tivemos a oportunidade de fazer um grande evento posteriormente, com todo o grupo que participou administrativo, num workshop para falar sobre colaboração. Então, nós demos luz e destaque à principal competência que nós queríamos abordar nesse momento, que era a colaboração. Então, fizemos um Masterchef, foi... Nós copiamos. Legal. Direitos autorais aqui, né? Na verdade, um exercício na cozinha de um hotel. Enfim, mas brincadeira à parte, assim, nós fizemos um grande trabalho fazendo um exercício de como funcionavam as conexões, né? O quanto a colaboração, a comunicação, o trabalho em equipe era importante. Então, a gente usou essa atividade para dar resposta e apresentamos como que estava o mapa da empresa. Essa foi uma coisa legal, porque ele é muito visual. Que legal, eu não sabia disso. Dentro muito legal. Da cadeira, dentro da cadeira lá de desenvolvimento e da academia de líderes, a gente usou para apresentar como pretexto de colaboração. Que legal. De colaboração e confiança, que é uma coisa que a gente tem um dos valores insistido bastante. Da Sorocaba Refrescos. Então, nós tivemos a oportunidade de mostrar essa fotografia. E como ele é muito visual, porque mostra pontinho verde aqui, com pontinho aqui, conecta aqui, conecta ali. Enfim, de fato, forma uma rede. A gente começou a provocar. Como que vocês acreditam que estão, né? A rede aqui da empresa, a colaboração? Uns são mais otimistas, meia dúzia ali, acho que não tá tão legal. A hora que viu a fotografia e meio que se conectou ali com as áreas, porque mostra os departamentos e tal, foi uma grata surpresa. Então nós tivemos, acho que esses 2 caminhos e aí uma apresentação com a diretoria, que foi quando a gente apresentou a política. E eu queria parabenizar porque vocês usaram isso para mostrar o coletivo, né? Porque se você usar isso pro cara com uma métrica de vaidade, né? Onde eu estou na rede, aí você joga o projeto fora, entendeu? Que a questão que a gente quer o central é o mais importante? Não, todo mundo na rede é importante, né? Então, se vocês foram nessa linha... Que é o que a gente discutiu, já está no espírito, mas como a gente não conversou sobre isso, eu fico super contente, cara.
O nosso cuidado foi exatamente assim. Não é porque você está no periférico que é ruim. Não. O periférico também faz parte da rede. Né? E a gente cuidou desse pormenor aí, só para que as pessoas se sentissem inseridas no projeto. Né? Fantástico. Ele não é exclusivo, de excludente, exclusão, né? ele é de inclusão. Né? Então foi super interessante. Até porque, assim, enquanto o resultado, 10% ficou classificado como uma figura central, outros 10% periférico, né? E até a gente identificou que às vezes eram cadeiras que realmente estavam muito Tem que estar lá longe, né? Da muvuca ali do dia a dia. E os outros 80% foi classificado como intermediário. Assim. Que é o normal. Que é o normal, né? Se você olhar na rede, não tem, exatamente. Não tem muita diferença, né? Mas te dá uma ferramenta para avaliar quem está na periferia se você realmente tem que fazer alguma coisa diferente. É o que eu E faço às vezes não tem. Às vezes não tem. Esse que está no periférico, tá tudo certinho. Tá certo, né? É ali mesmo. Não precisa nem né? mexer. Vocês trouxeram já. A empresa não tem silos, né? Você trouxe. Não tem silos. Inclusão de gêneros, você trouxe. Sensacional. Mas agora você tem a comprovação, assim, ó. Né? Tá aqui, gente. Não é sentimento, né? Eu desenhei, tá aqui. Exatamente. Levantei com o pessoal. Exatamente. E desdobrou em uma série de ações para vocês. Então, assim, sensacional. Sério. O trabalho é recente, né? O trabalho não tem longa data. Mas ele com certeza é base para o nosso planejamento estratégico. Então, aí veio, né? Exatamente. Muito legal isso, cara. Você deu uma cola para ele? Aí você Levantamos a bola aqui, sensacional. Boa. Tem isso. Todo ano a gente faz o nosso planejamento estratégico pensando num olhar de 5 anos, 10 anos, etc. Isto entra agora no planejamento estratégico nosso. Né? Deixa eu falar, tirar uma tangente aqui. Como é que é esse negócio de trabalhar 5, 10 anos assim, no mundo de hoje, né? Que é tão imprevisível, instável e tem tanta coisa. Para nós também, não é muito diferente, não. Mas a gente pelo menos, claro, tem toda a estrutura de inteligência lá. E o negócio o nosso produto é um produto muito conhecido, então não significa que seja fácil, mas é um produto que já há uma marca que já tem seu nome no mercado. Mas a gente tem toda a estrutura para 5 anos, não é só pensando em volume de venda de refrigerante, a gente tem toda uma estrutura lá. Então, trabalhamos em equipe. Todas as áreas de negócio, elas sentam na mesma mesa para a gente fazer esse desenho e depois cada um na sua estrutura desenha como é que a gente vai fazer isso. Se eu pensar na minha cadeira, eu digo assim, que turnover eu quero para daqui 5 anos? Quem eu quero oxigenar lá dentro? Né? Como é que eu quero cuidar do desenvolvimento das pessoas lá dentro? E a gente desenha um programa para isso, considerando que todo ano eu reviso. Tá. E ele é vivo, então, por exemplo, se eu pensei num volume de uma SKU X e ele mudou, a gente revisita isso sem nenhuma crise para nós todos lá. Um exemplo, assim, né, do quão saudável é fazer esse exercício de médio prazo, de 5 anos para frente, foi... nós temos uma universidade corporativa chamada Universo, né, Universidade Sorocaba Refrescos, e pouco antes da pandemia, uns 2 anos antes, a gente já falava sobre ter uma plataforma mais robusta, com EAD, com ensino à distância, porque nós já tínhamos essa dificuldade de trazer pessoas para a sala de aula, né, onerava um pouco a operação, mas ainda assim havia um receio de que a EAD não vai funcionar aqui, porque nós somos uma empresa mais tradicional. Uma empresa mais industrial, né? Boa parte da população mais industrial. Mas, enfim, colocamos nosso planejamento, que fazia sentido, começamos pequeno lá, fazendo dentro de casa mesmo, os treinamentos online, etc. 1 ano depois, estourou a pandemia, nós tivemos que ficar distante, não tinha o que fazer, nós temos uma agenda grande, uma trilha de treinamento pesado, assim, para nossa operação, e o EAD bombou. Assim, um case de sucesso. Que legal. Todo mundo participa, se alimenta lá dele, participativamente, etc. Mas, talvez, isso estava no nosso road to mapa, talvez não para ter um alcance tão grande em 1 ano, mas acelerou. Então, hoje a gente já trabalha lá com realidade virtual, realidade aumentada, para treinamento de execução de mercado, né? Nós temos os repositórios que ficam legal, no mercado fazer trade. fazendo gôndola, né? Fazendo trade lá na rua. E hoje a gente não precisa mais criar uma estrutura interna de supermercado, põe o óculos, a gente leva ele para o ponto de venda, né? Isso tudo no nosso EAD. Né? Então, hoje ele tá maduro o suficiente. E tantas outras iniciativas
fruto desse tipo de discussão, de planejamento. Tá, o que nós como RH queremos daqui 5 anos? Queremos ser reconhecidos internamente como... Né, quais são as ferramentas, mas ainda assim não tem nada, é muito dinâmico, o nosso negócio é dinâmico e normalmente o nosso planejamento muda muito. A gente trabalha com o método ágil, acho que na veia mesmo, porque a cada 3, 6 meses a gente tem que sentar, nossa, mudou esquece, tudo, né? Antecipa ou posterga isso, porque já nem faz mais sentido agora falar disso, porque isso já foi incorporado, ficou pequeno. Enfim, então acho que é um pouco Esse disso, desapego né? é fácil? Isso não se faz para todo mundo. Depois que a gente entra na dinâmica, fica fácil. Acho que a organização já se movimenta para isso. Né? As pessoas que não vão são levadas, porque a gente tem um movimento mais... a mudança é uma constância, então a gente já está mais acostumado com Ângelo, você falou uma coisa que me chamou... Vocês vão usar a informação para o planejamento estratégico de vocês. Vocês pensaram de alguma forma, com todo cuidado em fazer com que essa informação chegue às unidades, ao líder, para ele entender como está o time dele e usar não só dentro dos bastidores do RH, mas também usar como um apoio à gestão das lideranças que estão lá na ponta? Sim, isso não precisa chegar à comunicação do jeito que a gente desenhou o projeto, mas chega via desenvolvimento de carreira. Perfeito. Né? Planejamento de crescimento organizacional. Então, chega através disso. Nós temos uma competência organizacional que é desenvolve a si e o outro. Né? A gente inclusive mediu isso, né? Mediu isso. Né? Então, se nós temos esses líderes como figura central, e foi a maioria dos líderes, tá? Dentro desses 10%, quase que 100% dos líderes, uma parte apareceu lá. E a gente não identifica um sucessor natural, ou ele não participa de projetos dentro da organização, trazendo pessoas do time que participem ativamente, essa é uma competência que, quando avaliada pelo seu direto, pelo supermercado, a gente vai dar um duplo check. A gente vai calibrar, peraí, ele desenvolve assim, desenvolve o outro, mas não aparece ninguém aqui. Né? Ele não tem um sucessor natural, a tomada de decisão está sempre concentrada com ele. Enfim, então eu acho que isso contribui também para o trabalho. Não, isso é legal, né? A ideia de mapa e território, né? Você fala, eu tenho um mapa, mas deixa eu ir lá no território ver se bate mesmo, né? Se tem algum buraco aqui, né? Que aconteceu, né? Então, os nossos líderes, por meio da academia de líderes, a gente, na verdade, já trabalha isso, né? É inevitável trabalhar com o sucessor. Só que agora, de novo, a gente tem uma evidência clara, né? Que na área dele, ele é o único ponto central. Tem mais 30 pessoas no entorno dele. Então, como fica, né? A área de um homem só? Se a gente está falando em colaboração, e que colaboração é a principal tecnologia que existe, então isso aqui é para ser disruptivo, enfim, então acho que isso tudo apoia muito o nosso discurso, né? Sim. Mais que discurso, né? A prática, a fotografia ali, acho que contra dados, de fato, não tem argumentos. Não tem argumentos, exato. Então. Vocês falaram de 2 competências que vocês valorizam, né? A confiança e o desenvolver... Confiança é um valor. Valor. Confiança é um valor. E desenvolver a si mesmo e ao outro. Nós temos 6, né? Nós trabalhamos com 6. Que também foi um trabalho recente, porque antes nós queríamos avaliar 40. Vocês mudaram, cara. Por isso que eu tô dizendo, a mudança acontece. Porque às vezes acontece 40 em 5 níveis, né? De proficiência, né? Você chora. Não, nós temos uma avaliação de desempenho e ela era... Inclusive, ela é separada em 3 níveis de proficiência: técnica, comportamental e de gestão. Só que a gente queria ver tudo. Né? Nem lembro mais. Né? Não, graças a Deus, já foi. Enfim, mas pegamos esse universo, né? Esse baú de conteúdo e transformamos em 6, que de fato, para nós, com base no mapa estratégico da organização, é o que faz a diferença no negócio. Então são elas, mentalidade... De novo, alinhamento com o negócio. Mentalidade digital. Você pode ver que nós somos RH alinhado com o negócio. Certo. Presente no negócio. Atuante no negócio. Nossa posição na mesa é dando palpite, pensando em desenvolvimento do negócio. Nós olhamos EBITDA. Nós queremos resultado. Nós queremos que a conta feche. Mas voltando aqui. Então são 6. Mentalidade digital, desenvolve-se o outro, resiliência... Colaboração. Aguenta tudo aí, porque eu não vou lembrar agora. São só 6. Comunicação eficaz. Falta um. Agora já perdi o raciocínio. Não vou lembrar. Enfim, mas são essas.
O pessoal que está assistindo, o pessoal da Sorocaba Refresco que está assistindo a gente, colabora. Coloca aí no comentário. Coloca aí no comentário quais são todas as vezes. Não deixa a gente mentir sozinho aqui. Me deu um branco agora, não vou lembrar mesmo. Não, mas é legal vocês terem reduzido, porque realmente o modelo de competências... Simplicidade é outro valor. Simplicidade é um valor não total, porque... Ainda mais, o mundo já é complexo demais para você trazer complicação interna, né? Simplifico a sua vida e simplifico a minha também. Sim. Né? Por que eu vou complicar tudo isso? Sim. Quer definir ONA pra gente? Dá umas definições aqui. Basicamente é você analisar como é que estão as conexões na rede. Isso pode ser feito de duas formas. Você pode fazer isso com o insumo que as pessoas dão das interações que ela tem entre elas, foi o que a gente fez com vocês. E a outra forma de medir é você medir as interações que acontecem dentro das aplicações de comunicação, né? Então, e-mail, Slack, que são as outras formas de você enxergar. Para medir liderança informal, que acho que o nosso foco era mais olhar como é que as pessoas enxergavam umas às outras, a ativa funciona mais porque eu estou pegando o feeling, a percepção da pessoa e também olhar se aquilo faz sentido ou não, a gente vai olhar, né? Para entender como é que excesso de colaboração, excesso de reunião, índice de burnout, se tem gente que responde, se tem um cara do suporte técnico do turno da noite que responde às 3 da manhã um e-mail, tá certo. Se tem alguém do administrativo que responde e-mail às 3 da manhã, tem algum, a não ser que ele esteja viajando em Singapura, tem alguma coisa errada, entendeu? Então, a gente mede as interações entre as aplicações que o pessoal usa como comunicação, né? O Office, então é o que chama de ONA passiva, né? O ativo, eu estou respondendo ativamente. Passivo, eu estou escutando como é que acontece a colaboração no dia a dia nas aplicações, né? Que é uma outra evolução, né? E uma coisa que está chegando agora, é engraçado que como a coisa evolui muito rápido, né? Porque 2 meses depois do projeto que a gente fez, a gente já tem um bot de IA generativa. Você pode perguntar lá no mapa quem é interessante para fazer um match de mentor, quem é interessante para uma equipe de projeto de inovação, que é uma coisa que numa próxima rodada já dá para você... Você tem um mapa muito grande, vocês têm um mapa relativamente médio, mas imagina uma organização que tem 1000 pessoas. É impossível eu olhar um mapa sem usar a IA generativa para me ajudar em algumas escolhas, né? Então, até isso já está evoluindo, mas não é isso, cara. Legal, Miguel, boa. Vocês querem deixar uma mensagem final para quem está ouvindo a gente agora? Lembrando que seus colegas da Sorocaba Refrescos também estão vendo isso aqui. Sim, eu vou resumir o ONA pensando do lado de cá. Né? É uma ferramenta que tira da gente a subjetividade e você consegue mapear quem são as pessoas que estão interagindo, até acompanhando os valores da organização. Então, acho que foi muito além do que a gente esperava que fosse. Né? A gente achava que poderia vir lá uma lista de nomes que você depois bate um carimbo e rotula, esse é um talento, mas ele tem material que contribui muito mais do que exatamente só isso, né? É um projeto super interessante, a gente gostou bastante. O que eu deixaria de recado é assim, as organizações estão ali para desenvolver pessoas. Aproveitem isso. Se você já tem bagagem para isso, vai atrás, corra. A gente está lá para desenvolver. O objetivo nosso é que você esteja bem onde está, fazendo chegar num resultado ok para que nós todos fiquemos. Então, nós estamos lá para apoiar isso. Acho que é o recado que eu daria, considerando o projeto que me auxiliou muito. Ficou difícil agora? Não, ficou difícil. Agora ficou... Cara, primeiro deixa eu só... Eu peguei uma colinha aqui, a orientação para resultados, que eu deixei de falar, que eu não for... Eu não sairia bem se eu não lembrasse. São só 6, pô. Eu lembrei 5. Ridículo. Mas, enfim. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Foi delicioso trocar aqui. Eu acho que o recado que eu deixo e de novo reitero aqui, que do meu ponto de vista a colaboração é essencial para qualquer organização, para qualquer negócio. Acho que aquele que pensa que pode ser, sei lá, herói, sabe, soldado de um homem só, tá no caminho errado, né? Então não importa, você pode ter tecnologia, você pode estudar muito, ser muito inteligente, mas co-criar e trabalhar de forma coletiva acho que é a competência que eu mais valorizo, assim, pelo menos com o meu time, na nossa organização, e é o que mais me inspira em outras pessoas também. Então, atenção à colaboração, né? Esquece um pouquinho da parte técnica e volta
volta para si um pouco. Muito legal. Miguel. Meu recado, pessoal, vocês estão deixando o nível alto, né? Mas eu ia nessa linha de colaboração. Para mim, a tecnologia mais disruptiva que existe, quando a gente fala que tem pessoas na organização, e como a resposta, num tempo cada vez mais complexo, não está só em mim, no Marcelo, em você, no Felipe, aproveitar a sabedoria que existe na rede, fundamental. Então, o recado que eu daria é que, se todo mundo fala de colaboração, arruma um jeito de medir e aprimorar isso, né? Porque depois você tem que olhar o humano, né? Depois você tem um mapa, como é que a gente desenvolve isso, que é o que o Felipe falou, né? Até um parênteses, teve uma questão engraçada, que alguém, óbvio que todo mundo fica curioso para saber, eu sou central, não sou central? E a gente falou, ó, a pessoa central tem, em média, relações diretas com tantas pessoas e ela participa. Como estão suas relações? Quantas pessoas você se conecta de verdade no seu dia a dia? Mais de 10? Mais de 15? Então talvez você seja central. Abaixo disso, será que você é central? Então um pouco da qualidade das relações, né? Então temos relações de qualidade genuínas que o sucesso é garantido. Como é que você se sentiu na cadeira do Gederson? Cara, essa cadeira é uma responsa grande, cara. Responsa grande, né? Não tenho talvez espontaneidade ou o senso de humor espontâneo do Gederson, mas é uma responsa gigante. E, cara, agradecer vocês repensarem o formato. Eu sei que você gosta de falar, cara, isso aqui vai acontecer uma vez e depois não se repete, né? Então, eu acho interessante vocês terem dado essa abertura, né? Da gente poder fazer dessa forma. Até para poder falar em rede, né? Já que a gente está falando em rede, né? Exatamente. A gente está alavancando a rede. Boa, perfeito. É isso. Legal. E para você eu vou fazer um pedido. Se curtiu, marca lá, dá o xizinho, compartilha com os amigos, né? O pessoal da Sorocaba Refresco Coca-Cola que está nos assistindo também, compartilhem, mandem para a rede de vocês. E você da Sorocaba que está nos assistindo, estamos lá, pronto para apoiar você para o seu desenvolvimento. Corra lá atrás da gente. Muito bom. Comenta aí e viraliza o episódio. Valeu. E aí, Marcelo, acabou de gravar um episódio aí com o Miguel Nezenbaum, Felipe Ângelo da Sorocaba Refrescos Coca-Cola. Como é que foi essa conversa? Eles trouxeram um exemplo concreto de algo que eu sempre comento quando eu falo sobre ONA. Eles mediram inclusão. Eles viram que não tem diferença entre gêneros na Sorocaba Refresco. Eu acho isso muito positivo e muito bacana. Bacana. Agora eu vou perguntar para você, como é que foi ficar sentado ali atrás do Juscelino acompanhando a gravação? Como é que você se sentiu? Foi bacana. E isso o Miguel muito bem falou também, né? A gente está aqui falando sobre redes organizacionais, né? E também faz parte do meu papel passar o bastão e deixar o Miguel fazer parte da mesa junto com você e vocês tocarem a conversa e eu ficar assistindo e vendo todo o trabalho que é feito, né? Com seriedade, com dedicação. Bacana, me senti bem. Gostei de estar nos bastidores. Ótimo, legal. Este episódio da Você Está Contratado foi patrocinado pela CTS, Cognitive Talent Solutions. Ficha técnica. Realização, Você Está Contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.